Terremotos, feridas, terça parte da lua, das estrelas, do sol, água do mar se tornando amargas, o sol escurecendo, selos, trombetas, taças, água do mar se transformando em sangue. Alguns símbolos misteriosos, juízo final, estes são alguns elementos que marcam um dos livros mais desafiadores e mais estudado de todos os tempos, Revelações. O livro de Apocalipse, como conhecemos. Estamos vivendo o fim dos tempos? Os 4 anjos presos no Eufrates estariam sendo soltos? Ou quando serão soltos? Podemos desvendar um pouco desses mistérios aqui no meu canal, Pastora Lu, Palavras de Fé e Esperança. Você pode conferir também nas minhas playlists anteriores sobre os 7 selos, sobre as 7 trombetas, ou agora na série sobre as 7 taças da ira de Deus. Hoje nós vamos ver em Apocalipse capítulo 16 e capítulo 15 também. Começa agora o programa Desvendando o Apocalipse comigo, Pastora Lu. Por favor, deixe seu like e comentário para que eu saiba que você esteve aqui. Compartilhe também com mais 3 pessoas e seja muito abençoado. Seja bem-vindo a você que está vindo aqui pela primeira vez. Meu muito obrigado a todos. Vamos começar então lendo a partir do capítulo 15, o verso 1, onde fala: E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumida a ira de Deus. Também vemos aqui no capítulo 16, versículo 1 e 2. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O que são as taças da ira de Deus? Simbolizam os juízos de Deus contra os malfeitores, contra todo aquele que pratica a maldade e não se converte dos seus pecados. Confira cada uma das 7 taças. Fique atento aos próximos vídeos que irei fazer aqui no canal. O Senhor deixou para nós escrito nas Sagradas Escrituras tudo o que vai acontecer. Ele falou que viria o Salvador, Jesus Cristo. Ele contou com detalhes aonde ele nasceria e tudo se cumpriu. E para o futuro mais distante, para quem estava lendo naquele momento da igreja primitiva, Jesus também deixou, através de João, o que iria acontecer no futuro. É o que nós estamos falando sobre Apocalipse. E aqui, no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 1, nós vemos que são os segredos e revelações de Jesus para nós sobre as coisas que iriam acontecer. Por exemplo, Jesus fala sobre as 7 igrejas a partir do capítulo 2. Ele fala também sobre as 7 trombetas a partir do capítulo 8. Ele fala também sobre as 7 taças e muito mais. E também sobre um momento específico quando ele trata sobre a grande tribulação. O livro começa com o Senhor Jesus se revelando para João e ele inicia no capítulo 1 até o capítulo 3 falando com as igrejas no tempo de João. Era um recado para as igrejas da Ásia, mas também um recado para nós da igreja da última hora. E o Senhor, ele deixa claro também: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas a partir do capítulo 6, João recebe a revelação de como serão os dias durante a grande tribulação. A grande tribulação é um tempo mais difícil de toda a era desde Adão. O Senhor Jesus diz que é um tempo tão difícil que, se não fosse abreviado, ninguém aguentaria, ninguém sobreviveria. Ele está falando sobre este momento que tem uma duração de 7 anos, e esses 7 anos são divididos em 3 anos e meio, cada um, em 2 períodos. A Bíblia também fala do juízo de Deus no Egito, quando ele enviou as 10 pragas. Depois nós vemos também o juízo de Sodoma e Gomorra também. E depois desse juízo, nada restou de Sodoma e Gomorra, a não ser a família de Ló e tantos outros juízos que não dá para falar aqui por causa do tempo. Você precisa assistir os vídeos aqui do canal sobre os 7 selos, as 7 trombetas, para você entender melhor, porque vão se intensificando cada vez mais os juízos de Deus.
E ainda vem as taças da ira de Deus, é o que falaremos a partir de agora. Vemos aqui que o Senhor sempre mostrou antecipadamente o que iria acontecer, dando a chance para todos os pecadores se arrependerem, mas infelizmente muitos não se arrependem e não querem acreditar. Vamos falar agora da primeira taça. Em Apocalipse 16, no versículo 1 vai falar: e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem, semelhantes às úlceras que recaíram sobre os egípcios, lá em Êxodo 9, 8 até o 12. As pessoas que negarem a Cristo e aceitarem a marca da besta ficarão cancerosas com muito sofrimento. Elas terão úlcera em todo o corpo. As que negarem a Cristo e tiverem a marca da besta. Estas úlceras malignas são piores do que a lepra e piores do que o câncer, e elas são comparáveis à 6ª praga do Egito, que está escrito lá em Êxodo, como eu falei para vocês. Algo que gera muita dúvida nas pessoas em relação às trombetas e às taças, e qual a diferença entre elas. É que as trombetas estão avisando que Deus derrama o juízo, e as taças são o cumprimento disso. Por exemplo, nas trombetas, a destruição atinge apenas 1/3 da terra, do mar, dos rios, do sol, dos homens, e nas taças a destruição é total. Atingirá tudo e todos. Veja aqui um breve resumo das taças e trombetas, a diferença entre elas. O julgamento trazido pela primeira trombeta e pela primeira taça, ambos têm impacto sobre a terra. A primeira trombeta haverá saraiva, chuva congelada que cai em grãos ou pedras, o fogo misturado com sangue e queima a terra, parte das árvores e toda a erva. A diferença aqui é que a primeira taça derramada sobre a terra causará chagas má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e adoravam sua imagem. Essas pessoas já tinham a marca, deixando-se a marca da besta lá, e o sofrimento será terrível. Já na segunda trombeta e a segunda taça, ambos têm impacto sobre o mar, transformando em sangue. Enquanto na trombeta morre apenas 1/3 parte das criaturas marinhas, na segunda taça morre toda alma vivente no mar. Na terceira trombeta e terceira taça, ambos têm impacto sobre os rios e sobre as fontes dos rios. Nesta terceira trombeta, cai o absinto sobre a 1/3 parte dos rios, morrendo muitos homens por causa das águas que se tornam amargas, enquanto que a terceira taça é derramado nos rios e nas fontes das águas e tornam-se em sangue, porque diz em Apocalipse 16, 6, visto como derramaste o sangue dos inocentes e profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. A quarta trombeta e quarta taça, ambos têm impacto sobre o sol, sendo que na trombeta o anjo fere apenas 1/3 do sol, das estrelas, e na taça o anjo derrama a taça no sol, e é permitido que o sol abrasasse ou queimasse os homens com fogo. Já na quinta trombeta e na quinta taça, ambos descrevem escuridão do sol e as pessoas experimentando uma enorme dor. A quinta trombeta por causa das picadas dos gafanhotos com poder de escorpiões, e a quinta taça por causa das chagas malignas. Já na sexta trombeta e na sexta taça, ambas envolvem o rio Eufrates, descrevem o movimento de tropas. Na sexta trombeta é solto para a batalha os 4 anjos que estão presos no Eufrates, e na sexta taça o anjo derrama a taça no rio Eufrates, preparando o caminho dos reis do Oriente, liberando os espíritos imundos, fazendo sinais e prodígios para congregarem com os reis para a batalha do grande dia da ira do Deus Todo-Poderoso. Já na sétima e última trombeta e na sétima taça, ambos descrevem vozes, relâmpagos, trovões e terremoto, e uma grande praga de granizo.
Para concluir, o anjo derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a besta. Como acontecerão essas chagas e essas úlceras? Muitos acham que será algum problema através da tecnologia, que quando implantarem essa marca, seja através de um chip ou de qualquer outra coisa, por exemplo, muitos acham que será um chip implantado na pele e esse chip do tamanho de um grão de arroz e tem uma bateria de lítio e se ela estourar, o corpo vai rejeitar, então vai começar a ter feridas e úlceras malignas na pele. Seja como for, a palavra de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus diz que úlceras malignas nos homens vai acontecer. E o que é o sinal da besta? O sinal da besta é um número de homem. A taça nos fala que será para aqueles que já tinham o sinal da besta. Porém, aqueles que têm suas vidas entregues nas mãos de Deus, tem o Espírito Santo em suas vidas, não precisam se preocupar. A Bíblia fala lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, verso 8, também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os seus olhos. No Antigo Testamento, Deus deu ordens específicas quanto à importância de guardarem a sua lei. Dentre outras, esta passagem é a que se resume a prática dos judeus até hoje. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os seus olhos. Os israelitas seguiam e seguem até hoje literalmente esta ordem, colocando trechos da lei dentro de caixinhas amarradas à testa e escrito em tiras de couro amarradas da mão ao antebraço. Nos tempos de Jesus, essa tira de couro, o filactério, era alargada pelos fariseus que desejavam querer exibir maior obediência e serem vistos pelos homens. E fazem todas as obras, e como está escrito lá no livro de Mateus 23, 5 ao 7, fala assim: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi. Mas o real significado daquilo é que o que vale para o cristão hoje está em manter a palavra de Deus em nossos pensamentos, ou seja, em nossa testa e em nossas ações, nossas mãos. Devemos ler a palavra até nossos pensamentos serem formados por ela e nossas mãos guiadas pelos seus preceitos. Numa imitação barata do que Deus pediu aos israelitas no final, em tempos de grande tribulação, o anticristo fará com que as pessoas tragam sinal ou marca da besta na mão e na testa e serão por isso punidas por Deus. Serão pessoas que pensarão e agirão do jeito que o diabo gosta, identificadas com o máximo da imperfeição humana, 666. O número 6 na Bíblia é o número de homem e representa a imperfeição de não chegar a ser o número 7, o número perfeito. 666 pode indicar o máximo da imperfeição. Veja o que diz lá no livro de Apocalipse 13:16. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, e não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, 9, verso 9 e 10. Bom, por hoje é só.
Te aguardo no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço a todos.